Na época da Guerra Fria, a CIA contratou o ilusionista John Mulholland para escrever um manual que iria ensinar a soldados truques de manipulação, de prestidigitação, de habilidade manual. Esse manual ficou conhecido como The Official CIA Manual of Trickery and Deception, ou, como foi traduzido no Brasil, Manual Oficial de Truques e Espionagem. Esse projeto era um projeto menor dentro de um projeto maior que vocês com certeza já ouviram falar, o MKUltra. Sim, aquele projeto que envolvia pesquisas sobrenaturais e paranormais. Mas, nesse caso, esse manual trazia coisas bem mais reais e bem mais aplicáveis no dia a dia. Vamos ver o que ensinava nesse manual e até reproduzir algumas dessas coisas depois da vinheta. Se você quer aprender os maiores segredos do mentalismo, essa é a sua oportunidade. Tá rolando uma super promoção que é o pack Seja um Mentalista. São 3 cursos de mentalismo pelo preço de um único curso e você ainda ganha um super bônus. Para saber mais, clica no link que está na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. John Mulholland nasceu em 1898 em Chicago, Illinois, e começou no ilusionismo ainda na adolescência. Ele era amigo próximo de Houdini, e ele conta que Houdini uma vez disse para ele que não considerava ninguém como mágico a menos que fosse capaz de executar com habilidade o número Cups and Ball, copos em bolas, ou xícaras e bolas, que é um dos clássicos do ilusionismo, o qual inclusive eu não executo assim tão bem, nunca ensaiei muito, então Houdini não me consideraria mágico. Que merda, hein? Em 1953, John Mulholland fez a sua estreia no mundo da espionagem. Sua tarefa era ensinar truques de ilusionismo para agentes secretos. E ele aceitou receber $3.000 para escrever o Manual Oficial de Truques e Espionagem. Por segurança, todos os exemplares foram destruídos em 1973. Porém, em 2007, manuscritos originais foram encontrados, recuperados e revisados, inclusive com o auxílio de alguns mágicos. Eu li o livro, achei tudo que está escrito lá bem plausível e agora vou compartilhar com vocês. Mas antes, vamos ao contexto da época para não sermos anacrônicos na avaliação dos fatos. Em 1950, o acirramento da tensão entre os americanos e a União Soviética levou os Estados Unidos a repensar os procedimentos da sua recém-criada agência de inteligência. Se os Estados Unidos quiserem sobreviver, os sagrados conceitos norte-americanos de jogo limpo devem ser reconsiderados. Devemos aprender a subverter, sabotar e destruir nossos inimigos mediante métodos mais engenhosos, mais sofisticados e mais eficazes do que aqueles utilizados contra nós. Defendia um relatório militar entregue ao presidente Eisenhower em 1954. Os Estados Unidos se sentiam ameaçados por uma potência soviética que não hesitava em matar lideranças políticas ou perseguir civis quando era conveniente. Em resposta, resolveu aplicar uma ação mais ofensiva. As ações clandestinas da CIA se expandiram para Oriente Médio, Europa, África, América Latina e Extremo Oriente. E mesmo antes da CIA recorrer a ilusionistas, ela já era bem criativa com seus métodos. Chegou a contratar químicos para desenvolver uma tinta invisível. Então o agente precisava passar uma mensagem para um outro agente ou para um líder da agência, mas tinha medo que aquela mensagem fosse interceptada. Então ele podia mandar um papel em branco ou com algo trivial escrito, mas por cima tinha algo escrito com uma tinta invisível que esse papel, uma vez submetido a algum procedimento químico, iria revelar a mensagem. Algo parecido com aquilo que a gente faz com limão. Vocês sabem, né? Se espremer um limão, pegar o suco, passar um cotonete e escrever alguma mensagem, não vai estar visível no papel, mas quando você passa o isqueiro, a mensagem aparece. Algo parecido com isso, mais sofisticado, presumo. Bem, e vamos finalmente aos truques usados por espiões. Em um palco, o ilusionista tem algumas vantagens. O ambiente é totalmente controlado pelo mágico. O acesso tanto ao palco quanto aos equipamentos é restrito. A iluminação é cuidadosamente planejada e tudo acontece dentro de um certo controle do ilusionista. Um espião não tem essas vantagens, o que tornava Mulholland o mágico ideal para treinar esses espiões. Isso porque ele era um close-upista, falando no bom português.
que é aquele mágico que atua fazendo mágica bem de perto, na cara da pessoa, às vezes até rodeado de pessoas. Uma outra semelhança entre mágicos que fazem close-up e espiões é que eles vão ter que usar coisas do dia a dia. Então, o mágico que faz close-up, ele usa geralmente baralho, elástico, moeda, carteira, fósforo. Um espião usa quase as mesmas coisas. Talvez ele não use o baralho, mas muito provavelmente ele pode usar sim uma carteira, um maço de cigarros, uma caderneta, uma caixa de fósforo, moedas também. Quanto mais comum for o objeto, menos suspeita esse objeto vai levantar, mesmo que o objeto não seja realmente comum. E os espiões poderiam usar esses objetos, preparar esses objetos para ocultar armas, pílulas, provavelmente de veneno, câmera e até colocar compartimentos secretos para trocar mensagens. No livro, por exemplo, mostra uma moeda que era preparada, a moeda abria, dentro dela ia um papelzinho, ela fechava de novo e dentro desse papel, e no papel, claro, iria uma mensagem secreta, alguma coisa que tivesse que ser escondida. Então, quanto mais comum o objeto, melhor para ser preparado, porque menos suspeita ele iria levantar. E ninguém melhor que um mágico que fazia close-up, que já estava acostumado a lidar com esses objetos, para ensinar como fazer isso. Acredite-se que o Mulholland tenha influenciado aspectos mais triviais da espionagem. Por exemplo, como subtrair um documento sem ser percebido, sem ser pego. Coisa típica de um mágico. Já outras técnicas mais agressivas, por exemplo, como distrair uma pessoa e jogar um veneno na bebida dela, essas coisas nunca teriam sido utilizadas. Sei. Para aprender ilusionismo, o espião primeiro devia se livrar de crenças erradas sobre o tema. E a primeira crença é de que a mão é mais rápida que o olho. Essa afirmação presume que uma mão poderia fazer um movimento complexo e voltar para a posição original sem que o olho registrasse esse movimento. E isso simplesmente não é possível. O movimento coordenado mais rápido que se tem notícia, pelo menos até a época do livro, é o executado por alguns pianistas. Eles conseguiriam tocar entre 8 e 9 vezes uma tecla por segundo. Acontece que o olho humano leva 40 milésimos de segundo para registrar uma imagem. E um ser humano pode perceber 25 imagens por segundo. Tanto que o cinema, para criar um segundo de vídeo, precisa de 24 frames. Não é 25, mas é 24. Você vê que é exatamente esse o tempo, ou até uma animação em stop motion, 24 frames por segundo é o mínimo para que aquilo pareça um movimento. Ou seja, em um único segundo, são 24 fotos. Ou seja, um olho humano comum é infinitamente mais rápido do que uma mão treinada. E mesmo que seu cérebro não registre exatamente o que aconteceu, ele registra que um movimento foi feito, e isso basta para ser suspeito. Na verdade, a maioria dos movimentos secretos que os mágicos fazem são vistos pelo público, porém são interpretados como movimentos comuns, e se é comum, não gera suspeita. Ele também fala sobre a crença de que mágicos usam espelhos, e ele diz que os mágicos até usam, mas que a aplicação dos espelhos é extremamente limitada. E para concluir esse tema, crenças erradas sobre ilusionismo, ele fala que as pessoas acreditam que mágicos usam espectadores combinados no palco em seus shows, e isso não é verdade. Vale lembrar que o livro foi escrito antes do Criss Angel. Tá? Bom, já falamos sobre o que não é, vamos falar sobre o que é. O primeiro conceito que ele explica e que é muito útil para os espiões é o conceito de que o movimento maior encobre o movimento menor. All I have to do is spin the wand twice, once, twice, and tap. I get ball number 3 right where I want it, right on top of the cup. Por exemplo, como envenenar a bebida de alguém, se oferecendo para acender o cigarro dessa pessoa. No livro mostra como esconder uma pílula de veneno em uma caixa de fósforo. Não é uma caixa igual a essa, mas dá para vocês entenderem. Então vamos supor que isso aqui é o veneno, certo? Eu colei aqui, é uma massinha, ele está colado com a massinha. Lá ele usa uma agulha na caixa de fósforo e espeta a pílula. Mas dá para vocês entenderem que a pílula de veneno fica presa e você pode segurar com tranquilidade assim,
que ela fica invisível. Aqui ao meu lado estaria a vítima, tá? Imagina que essa pessoa que eu quero matar pega um cigarro para fumar. E aqui está a bebida da pessoa. Eu gentilmente pego do meu bolso a caixa de fósforo e vou acender o fósforo. Deixo cair a pílula na minha mão, acendo o fósforo para fazer a gentileza de acender o cigarro dessa pessoa. Nessa hora, o movimento maior encobre o menor. Quando eu faço isso, para acender o cigarro, deixo cair o veneno na bebida da pessoa. Movimento maior encobre o movimento menor. Veneno aqui. O movimento maior encobre o menor. Visto por outro ângulo. Se a pessoa não for fumante, você pode usar, por exemplo, uma caderneta. O princípio vai ser exatamente o mesmo. Veneno aqui, vai vir para a palma da sua mão, e aí você mostra alguma coisa na caderneta e deixa cair aqui. Movimento maior encobre o menor e envenena a bebida da pessoa. Essa técnica da caderneta podia ser usada tanto quando a vítima não fumava, como quando o agente era uma agente, quando era uma mulher. Isso porque não era comum que mulheres acendessem o cigarro para homens. Aliás, o manual tem um capítulo inteiro de truques para mulheres. Isso porque as roupas e os hábitos, os comportamentos eram completamente diferentes entre homens e mulheres. E se uma mulher, por exemplo, se oferecesse para acender o cigarro para um homem, isso seria estranho e geraria suspeita. Logo, chama atenção que é a última coisa que um agente quer. O manual segue ensinando como envenenar não só com pílulas, mas com venenos em pó ou líquido. Mas o princípio, do ponto de vista mágico, continua sendo o mesmo. Um movimento maior vai encobrir um menor. Por exemplo, lá mostra um acessório dentro de uma carteira que despejaria um veneno ou em líquido ou em pó. Você abre a carteira, pega um cartão para entregar, enquanto isso a carteira passa por cima da bebida, você despeja o veneno, pronto. Também tem como preparar uma caixa de cigarro para despejar o veneno, em líquido ou em pó. Mesmo princípio. Abre o cigarro, entrega o cigarro para a pessoa. Nesse momento, naturalmente, a sua mão passa por cima da bebida e você despeja o veneno. Sempre o princípio é o mesmo, movimento maior encobrindo o menor. E aí depois o manual segue com um módulo inteiro sobre subtrair objetos, roubar coisas. E aí tem dois projetos muito interessantes de bolsos secretos. Um bolso no meio da calça, onde você conseguiria jogar um objeto rapidamente ali e se livrar dele, guardar. E um outro bolso que seria no paletó, também para você rapidamente subtrair um objeto. E uma outra coisa que um agente secreto sempre precisaria roubar seriam documentos, papéis. Ele ensina uma técnica que eu, inclusive, não vou conseguir executar, mas se vocês imaginarem, vocês vão ver como é prática, como seria boa, que é como dobrar um papel com uma mão só. Então, se você conseguisse, ou trabalhando escondido, como um secreto, não importa, ter acesso a uma pilha de documentos, você vai roubar essa folha, você consegue dobrar com uma mão. Ele ensina a dobrar com uma mão só. Uma folha, imagina, isso aqui com uma mão só. Seria uma dobra invisível. Você com uma mão conseguiria dobrar várias vezes. E aí, dobrado, você consegue rapidamente guardar no bolso, até no seu bolso secreto mesmo. Um outro método mostrado para subtrair um documento é usando um livro. No caso, estou usando um caderno. Eu coloquei uma dupla face aqui, mas lá ele fala para colocar uma cera, tá? Mas a proposta é a mesma. Basta você passar, encostar o caderno e pronto. Rouba o documento, levantando pouquíssima suspeita. Outro capítulo mostra como 2 ou mais agentes podem se comunicar usando sinais e tem ideias bem criativas. Por exemplo, quantidade de canetas no bolso do paletó, laço do cadarço. Olha aí quantas possibilidades de sinais você pode passar com o seu cadarço. O botão do paletó. Olha quantas mensagens diferentes você pode passar com um único botão. Agora, para que isso aconteça, é necessário que os 2 agentes estejam no mesmo ambiente.
ainda que seja por segundos. Mas tem como você, por exemplo, mandar um presente para um outro agente, um presente sem nada de suspeito. O agente pode estar em qualquer outro lugar, outra cidade. E o presente pode ser até analisado, mas a cor do embrulho, a forma como ele foi embrulhado e principalmente o laço podem significar várias coisas, principalmente se combinado, podem passar uma série de mensagens. Bem, não se sabe se o Mulholland foi o único mágico a dar consultoria para a CIA, mas sabe-se que o tema ilusionismo continuou no radar da CIA por décadas. No próximo vídeo eu vou citar operações operações de campo, que usaram truques de ilusionismo. Porque aqui dentro do manual está tudo no campo teórico. Mas nas décadas seguintes nós sabemos que truques de mágica foram usados em campo e temos alguns bons exemplos e eu vou trazê-los no próximo vídeo. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o Mulholland também era um grande cético e, assim como outros mágicos, dedicou parte da sua carreira a desmascarar fraudes mediúnicas espirituais. Ele revelou muitos desses truques em seu livro Beware Family Spirits, de 1938, e em 1952 ele escreveu um artigo para Science, onde criticava a ufologia. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Tá aparecendo aqui outros vídeos. No próximo vídeo eu vou retornar com esse assunto, tá bom? E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu, não fez truques de mágica, porque ele era o truque de mágica, mas pelo menos deixou uma mensagem positiva para nós. Estou falando, é claro, do ET Bilu, que a mensagem dele é: busquem conhecimento.